Do casamento forçado à esperança. Milionário negro encontra amor verdadeiro com mendiga negra. Walmart estava cercado por luzes brilhantes e sorrisos falsos. Mas sua alma grunhia de dor. A festa de noivado tinha toda a pompa típica dos poucos, mas não era genuína. Sob o vestígio de riqueza e risos forçados, um peso no peito o esmagava. A mulher ao seu lado, escolhida por sua família, era uma estranha com um sorriso ensaiado, e o amor genuíno parecia uma miragem. Era um casamento arranjado, e ele se sentia preso, como se as correntes de sua herança o mantivessem acorrentado. As ruas da cidade vibravam fora daquela mansão luxuosa. A batida dos tambores, o aroma do alimento sendo preparado, as vozes alegres, misturadas com um pano de fundo de risos nas esquinas. Mas, em meio à loucura vibrante da vida, Walmart sentia-se um espectador. Ele caminhava pela cidade, o brilho dos diamantes nos dedos contrastando com a sujeira que permeava as calçadas. As contrastantes realidades sociais o atormentavam. Enquanto ele tinha tudo à sombra do luxo, havia aqueles como Clara, uma jovem que conhecera por acaso em um beco estreito. Clara tinha um espírito indomável. Seus olhos, ardentes e cheios de vida, contrapunham-se à frieza do mundo que o cercava. Walmart viu nela uma força que frequentemente lhe faltava. Ela vivia nas ruas, mas tinha uma sabedoria ancestral e uma clareza de propósito que eram hipnotizantes. Hoje, ele a encontrou sentada em um canto brincando com uma flor murcha que encontrou pelo caminho. Um gesto tão simples, mas naquele momento parecia mágica. Você já se sentiu tão preso que a única saída parece ser o fogo? Ela perguntou, fazendo-o parar. Havia um misto de dor e esperança na afirmação que fez o coração de Walmart acelerar. Ele sentiu um nó na garganta. Sua vida era um labirinto de expectativas e obrigações. Clara o fez perceber os pequenos prazeres que a vida tinha a oferecer, enquanto algo em seu íntimo despertava. Porém, quanto mais se inclinava em direção a ela, maior se tornava o temor do que poderia descobrir sobre si mesmo. Um rival de negócios, inspirado pelo egoísmo e ambição, vinha se aproximando. Desejando expor um segredo escuro que poderia não apenas arruinar sua reputação, mas desvendar as camadas de hipocrisia que cercavam sua vida. Um evento que poderia mudar tudo. Como se um golpe de trovão tivesse ecoado, Walmart ponderava. O que aconteceria se o passado reaparecesse? Clara olhou para ele, seus olhos como faíscas nas sombras. A liberdade é uma escolha, Walmart, ela disse, deslizando sua mão sobre sua. Um toque simples, mas que incendiou um desejo por liberdade dentro dele. Ele começou a questionar a vida de riqueza e os laços familiares que o mantinham preso em um contrato vazio. Seria capaz de romper essas correntes? E se o segredo não fosse apenas uma mancha em seu passado, mas parte da razão da conexão que ele sentia por Clara? O aperto aumentava e Walmart se via à beira de um dilema. Poderia ele realmente arriscar tudo pelo amor? Poderia ele se libertar e ser quem realmente era? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Volmar estava à beira de um abismo emocional, sentindo a euforia da liberdade fluir em suas veias. Mas um peso no peito o mantinha ancorado. A mão de Clara pousava sobre a sua, e algo profundo se acendia dentro dele. Ele olhou para seu rosto, e os olhos dela brilhavam com uma sabedoria estranha. A química entre os dois era palpável, mas uma sombra se aproximava. Sua vida estava prestes a dar uma guinada inesperada. Um grito cortou a atmosfera vibrante da cidade. As vozes alegres da celebração foram silenciadas por o alvoroço vindo da esquina. Volmar e Clara se viraram. A tensão crescendo a cada segundo. Uma multidão se aglomerava. As expressões eram de espanto e horror. A curiosidade os arrastou. E enquanto se aproximavam, o pânico se espalhou como um incêndio. Quando finalmente conseguiram ver, o mundo de Volmar desabou. Um corpo estirado na calçada, inerte. O jovem sentiu o coração disparar. Era Lucas, seu rival de negócios. Aquele homem que sempre estivera atrás dele, coberto de ambição. Mas não era apenas o fato de Lucas estar caído que chocou Volmar. Era o que ele segurava em suas mãos. Um envelope branco. E o que estava escrito ali poderia arruinar tudo. Volmar se aproximou, mas Clara o puxou de volta. Palavras trêmulas murmurando sobre não se aproximar. A multidão estava em alvoroço, mas Volmar não conseguia desviar os olhos do corpo. Ele não pode estar morto, murmurou. Mas a realidade se desenrolava diante dele. A notícia se espalhou rápido. Um crime. E em meio a tudo isso, um segredo guardado com zelo estava prestes a ser revelado. A multidão começou a murmurar, algumas vozes se elevando. Foi o acerto de contas. Ele sabia demais. As palavras cortantes reverberavam, atravessando Volmar como facas. O que Lucas sabia? O passado dele, cheio de escândalos escondidos, voltou com força. As mãos de Volmar tremiam. Clara o olhou, preocupação estampada no rosto. Volmar, precisamos ir embora. Isto pode te envolver. Mas ele não conseguia se mover. O medo e a adrenalina pulsavam dentro dele, enquanto todos ao seu redor começavam a gritar. A tensão aumentava. E então, como se o universo decidisse acelerar o tempo, um policial se aproximou. Os olhares se voltaram para Volmar. Você é o próximo, ele disse, o tom grave, ressoando nas ruas. Volmar sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. A ligação entre seu mundo rico e a morte de Lucas era inegável. Clara palpitava ao seu lado, seu olhar transmitindo uma mistura de medo e determinação. O que isso significava para eles? Para a conexão que estavam construindo? Você tente me ajudar, ele implorou, a voz um sussurro desesperado. O caos ao redor se intensificava, enquanto o policial se aproximava. Mas a única coisa que ele conseguia pensar era em como tudo poderia mudar. Como um simples momento podia devastar não apenas seu futuro, mas a esperança que começava a nascer dentro dele. Clara segurou sua mão mais firme. A liberdade é uma escolha.
Sua voz estava firme, quase um grito de guerra diante do caos. Mas Volmar se perguntava: podiam realmente escapar dessa tempestade? O que havia sido escrito naquele envelope poderia mudar tudo, revelando segredos que ele nunca quis enfrentar. A vida dele estava prestes a virar uma carga pesada de dúvidas e medos. E assim que olhou de novo para Clara, uma nova decisão começou a borbulhar dentro dele. Mas o que viria a seguir? A verdade poderia ser mais devastadora do que pensava. E ele estava prestes a descobrir. Volmar estava paralisado. A tensão no ar era palpável, uma eletricidade que fazia os pelos de sua pele se arrepiarem. O policial se aproximava, e cada passo parecia um eco de um destino iminente. Ele olhou para Clara, e a preocupação em seus olhos aumentava a pressão em seu peito. "O que você vai fazer?" ela murmurou, sua voz quase perdida no alvoroço em torno deles. Desesperado, Volmar queria gritar que não tinha nada a ver com a morte de Lucas. Mas a verdade, a realidade cruel e implacável estava prestes a se revelar. Ele queria correr, mas suas pernas pareciam grudadas ao chão. Um grito cortou o ar outra vez, e uma figura familiar surgiu. Da multidão. Era a mãe de Lucas, seus olhos arregalados de dor e confusão. O que ela faria? Volmar se sentiu nauseado. "Ele estava com você, não estava?" Sua voz tremia ao acusá-lo. As palavras cortaram a tensão do momento. E a multidão virou suas atenções para ele, murmúrios de julgamento floreando o ar. A consciência pesava sobre seus ombros. Eu não tenho nada a ver com isso!" Ele tentou protestar, mas as palavras saíram como um sussurro tímido. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um homem alto e robusto empurrou a multidão. A expressão no rosto era de desespero misturado com raiva. "Não! Você não pode estar morto!" A voz dele era gutural, e a dor que ali havia se alastrou com um eco profundo. Volmar reconheceu aquele homem. Era Carlos, seu melhor amigo de infância. Alguém que estava distante há anos e que agora retornava em meio ao caos. "Volmar!" Carlos gritou, sua voz cortando a raiva e a dor. "Eu sabia! Você estava por trás disso tudo! Sempre invejou Lucas!" A acusação atingiu Volmar como um soco no estômago. Ele olhou para Clara, que estava petrificada ao seu lado. "Não! Isso não é verdade!" "O que vocês estão fazendo?" Clara interveio. Seus olhos brilhavam intensamente. Ela tentou colocar-se entre Carlos e Volmar, a preocupação estampada em seu rosto. Mas as palavras de Carlos eram como uma espada. Ele sempre teve esse lado obscuro. Sabia que Lucas estava prestes a descobrir algo. Algo que mudaria tudo. Um silêncio tenso se espalhou pela multidão. Volmar sentiu sua respiração ficar pesada. O mundo ao seu redor parecia estar se desfazendo. O que Carlos sabia? O que Lucas havia descoberto? Ele olhou para o corpo no chão e, por um instante, suas memórias vieram à tona, revelando um passado sombrio que ele havia enterrado profundamente. "Lucas sabia sobre você, Volmar!" Carlos prosseguiu. A raiva fervia e transbordava. "Ele tinha informações do seu pai! Os negócios dele não eram exatamente limpos!" A acusação caiu como uma bomba, e Volmar sentiu o chão tremer sob seus pés. Então, ele se lembrou das conversas secretas que teve com seu pai, das sombras que cercavam o império que construíram. O que mais Lucas sabia? As palavras de Carlos ressoavam em sua mente, e a verdade começou a tomar forma, como um quebra-cabeça que ele se recusava a enxergar.
O envelope nas mãos de Lucas. O que estava escrito ali? A multidão começou a se agitar novamente. Murmúrios de descrença e dúvida preenchiam o ar. Se não houver verdade em você, Volmar, então por que está tão apavorado? Clara perguntou, seu olhar penetrante, buscando algo que ele mesmo não conseguia identificar. E enquanto isso, a situação se tornava um turbilhão. A realidade estava mudando. A morte de Lucas trouxe à luz segredos que Volmar estava preparado para esconder. Mas a luz não perdoava. E então aconteceu. Um grito ensurdecedor cortou o ar. Ele não está morto. Uma mulher, com o rosto coberto de lágrimas e uma fúria explosiva, quebrou a tensão ao deduzir. Era uma das funcionárias de Lucas, sua assistente de longa data. Era tudo uma farsa. Ele fingiu a própria morte para escapar de você. Volmar ficou paralisado. A verdade estava mudando novamente, como um rio que não parava de fluir. As palavras dela caíram como uma tempestade em seu mundo frágil. O que tudo isso significava? O que Lucas realmente estava tramando? A vida de Volmar virou desastre. E agora ele estava prestes a descobrir que o que pensava ser uma prisão era de fato o início de um jogo muito mais perigoso. O olhar de... Clara o encontrou novamente. Uma faísca de entendimento e compaixão. Mas Volmar sentia que o abismo estava mais próximo do que nunca. E, sem saber o que aconteceria a seguir, ele precisaria decidir agora. Ele ia se deixar levar pela correnteza ou lutaria para ter sua liberdade, independentemente do preço? Volmar estava paralisado. A voz da mulher ecoava em sua mente, mas tudo parecia distante. O caos ao redor dele era palpável. Ele olhou novamente para o corpo de Lucas no chão, seu estômago se retorcendo. Ele não pode estar morto. O murmúrio da multidão crescia como uma onda, e o olhar de Clara o seguia, cheio de preocupação e determinação. Precisamos sair daqui, ela implorou, puxando-o para longe. Mas Volmar estava preso a seus próprios pensamentos. Então aconteceu algo completamente inesperado. A multidão se abriu e uma figura alta, com um olhar decidido, avançou. Era uma mulher de pelo crespo e expressão feroz. Parem! A verdade precisa ser revelada. Sua voz cortou o ar como uma lâmina e todos os olhares se voltaram para ela. Volmar sentiu seu coração disparar. Quem era ela? Quem é você? Alguém gritou. Mas a mulher ignorou a pergunta. Lucas não está morto. Ele está se escondendo. E vou provar isso. A tensão aumentou a cada palavra. As pessoas começaram a sussurrar. O burburinho enchia o ar. Volmar não conseguia acreditar no que ouvia. Como você pode saber disso? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. O olhar penetrante da mulher se fixou nele, e os olhos dela pareciam saber mais do que deveria. Porque eu sou a irmã dele? Ela entregou as palavras com um peso que fez Volmar cambalear um passo para trás. Os murmúrios se intensificaram. Irmã? Ele nunca mencionou nada sobre uma irmã? Um dos amigos de Lucas lançou incrédulo. A mulher deu um passo à frente, sem medo. Ele está em perigo. Estava prestes a expor algo. Algo que poderia derrubar todos vocês. A multidão parecia ficar cada vez mais confusa e aflita. O clima pesado estava se tornando insuportável. Volmar sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O que Lucas sabia? O que você está dizendo? Ele exigiu. A adrenalina correndo em suas veias. E se eu te disse que sua família não é o que parece? Que seu pai tem negócios escusos que Lucas estava prestes a revelar? Ela olhou diretamente para Volmar e ele sentiu um frio na espinha.
Havia algo mais por trás daquelas palavras. Um segredo profundo. Uma bênção ou uma maldição. Clara segurou a mão dele, e a conexão entre eles intensificou a preocupação. Wolmar, isso pode ser verdade. Precisamos descobrir o que está acontecendo, ela disse, quase uma súplica. Mas seria demais? O que mais ele poderia suportar? Então, o inesperado aconteceu novamente. Um grito cortou a multidão. Não, não, não! O pânico cresceu, e Wolmar virou a cabeça, só para ver uma série de pessoas correndo em direção a eles. A confusão tomou forma e em um instante a mulher levantou um objeto brilhante. Vão atrás dele! Ela gritou, e todos ao seu redor começaram a se mover. Volmar tentou arranjar uma explicação, mas tudo parecia perder o sentido. O que tinha acontecido com Lucas? E essa mulher? O que mais ela sabia? O tempo estava se esgotando e a tensão estava no limite. O que mais poderia vir à tona? E numa fração de segundo, um grito formidável ecoou pela rua, fazendo o coração de Volmar parar. Você não pode escapar de quem você realmente é. As palavras ressoavam como uma verdade amarga. Ele teve um vislumbre de uma confusão. Algo dentro dele. Uma sensação que ele não podia ignorar. O que realmente estava acontecendo? A vida de Volmar estava prestes a mudar de tantas maneiras. E ao olhar para Clara, viu a mesma incerteza refletida em seus olhos. Eles precisavam da verdade. Mas e se a verdade fosse ainda mais devastadora do que imaginavam? Volmar estava paralisado. A voz da mulher ecoava em sua mente, mas tudo parecia distante. O caos ao redor dele era palpável. Ele olhou novamente para o corpo de Lucas no chão, seu estômago se retorcendo. Ele não pode estar morto. O murmúrio da multidão crescia como uma onda, e o olhar de Clara o seguia, cheio de preocupação e determinação. Precisamos sair daqui, ela implorou, puxando-o para longe. Mas Volmar estava preso a seus próprios pensamentos. Calma, ele sussurrou, tentando processar tudo isso. A mulher que se apresentou como irmã de Lucas estava lá, com o rosto marcado pela dor, mas também pela firmeza. O que você sabe sobre o que realmente está acontecendo? Ele perguntou, buscando respostas em meio ao tumulto. Ele ia expor algo sobre seu pai. Já estava reunindo provas. Ela insistia, os olhos brilhando com uma paixão quase desesperada. E agora? Ele queria te proteger, Volmar. O mundo ao seu redor começou a girar. Proteger? De quê? As palavras escaparam de sua boca como um grito contido. A multidão, ainda agitada, murmurava, dividida entre curiosidade e horror. Cada gesto, cada movimento se tornava mais dramático, mais intenso. Foi nesse momento que um novo grito cortou o ar. Um som grotesco e agonizante que fez o coração de Volmar parar. Ele se virou rapidamente e o que viu fez sua cabeça girar. Era Carlos, seu amigo de infância, caindo ao chão, uma expressão de dor e choque estampada em seu rosto. Um homem que havia sido próximo, agora no chão como Lucas. As vozes ao redor tornaram-se um zumbido distante. Carlos! Volmar gritou, o medo cravando-se na sua garganta. Ele se lançou para a frente, mas a multidão o segurou. Um grupo de pessoas estava se aglomerando ao redor de Carlos, e Volmar notou algo brilhante no chão ao lado dele. Um pequeno objeto metálico. O que era aquilo? As pessoas se afastaram, permitindo que Volmar se aproximasse.
Ele se agachou e pegou o que parecia ser uma pequena chave, mas não uma chave comum. Era uma chave antiga, com um simbolismo que lhe parecia familiar, mas não conseguia identificar. As memórias começaram a fluir, e ele se lembrou de uma caixa trancada que seu pai guardava. Algo sobre divergências familiares e segredos inconfessáveis. Carlos, você está bem? A voz de Volmar trêmula, mas ansiosa. Carlos, ainda estirado no chão, ofegante, olhou para cima, os olhos cheios de desespero e uma fraqueza que fazia seu coração pesar. Eles já sabem. Tudo está se desfazendo. Volmar, se você não fizer algo... Ele começou a tossir. E o medo tomou conta de Volmar. A mulher que se dizia irmã de Lucas se aproximou. Ele sabia demais. O que ele descobriu pode nos arruinar. E de repente, uma nova luz surgiu no olhar de Clara. Espere! O que você quer dizer com isso? Era uma bomba! As verdades começaram a se encaixar na mente de Volmar, como peças de um quebra-cabeça que ele nunca quis montar. A morte de Lucas não era apenas um acidente. Ele havia sido eliminado porque sabia algo sobre a verdade do império que seu pai tinha construído. E a chave que estava em suas mãos? Um olhar grave. Carlos começou a falar de novo, com dificuldade. As coisas que seu pai fez, eles foram longe demais, Volmar. Você precisa abrir a caixa. O que está lá pode ser mais devastador do que a morte de Lucas. A multidão, já em alvoroço, começava a voltar sua atenção para ele. O que estava acontecendo? A verdade saltava de um lado para o outro, e a multidão se tornava uma tela borrada em sua mente. O caos externo se misturava com o turbilhão interno de Volmar. Ele tinha que descobrir. Sem pensar, ele segurou a mão de Clara, a preocupação estampada em seu rosto. Precisamos ir. Agora. Mas assim que eles começaram a se afastar, a mulher, irmã de Lucas, gritou. Você não pode fugir. A verdade está na sua história também, Volmar. E ela não vai deixar você escapar. Volmar sentiu como se um peso tivesse se instalado em seu peito. Ele olhou para Clara e então, em um momento de pura adrenalina, percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Não apenas por ele, mas por todos ao seu redor. A verdade, ele pensou, o que ela poderia revelar? Com o coração disparado, ele sentiu que tudo estava prestes a se desmoronar e a única coisa que ele sabia era que precisava de respostas, antes que a tempestade que se aproximava o engolisse e tudo que ele amava junto. O que o futuro guardava? A pergunta ecoava, e a incerteza pairava como uma nuvem ameaçadora. Volmar estava paralisado. A voz da mulher ecoava em sua mente, mas tudo parecia distante. O caos ao redor dele era palpável. Ele olhou novamente para o corpo de Lucas no chão, seu estômago se retorcendo. Ele não pode estar morto. O murmúrio da multidão crescia como uma onda, e o olhar de Clara o seguia, cheio de preocupação e determinação. Precisamos sair daqui, ela implorou, puxando-o para longe, mas Volmar estava preso a seus próprios pensamentos. Foi então que algo realmente chocante aconteceu. A mulher que se dizia irmã de Lucas, sua expressão um misto de raiva e desespero, levantou aos céus um celular. Ele gravou tudo, as provas que Lucas coletou. Tudo está aqui. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Murmúrios de descrença, espanto, desconfiança. Então, na sequência de seus passos,
Ela apertou um botão e os olhos de todos se viraram bruscamente para a tela. Um vídeo começou a rodar. Volmar sentiu um calafrio subir pela espinha. A imagem mostrava Lucas em uma sala de conferência, seu olhar sério, confrontando ninguém menos que seu pai, o poderoso magnata na família, em um desabafo carregado de revelações. Você não pode continuar escondendo isso por mais tempo. As pessoas precisam saber sobre os contratos fraudulentos, sobre os subornos. As palavras de Lucas choviam como balas. A multidão estava agora em estado de choque total. O Volmar sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Não, ele se ouviu murmurando. A verdade estava exposta ali, diante deles. Uma explosão de suspiros veio da multidão. Olhos arregalados, bocas abertas em choque. Clara o puxou, o desespero crescendo em seu olhar. Isso não é bom, Volmar. Se o seu pai está envolvido, você também pode ser implicado. O coração de Volmar disparou. Ele sempre soube que o legado da família vinha com sombras, mas nunca imaginou que chegaria a tanto. Ele se virou para Clara implorando. Precisamos sair daqui. Vamos! Mas a multidão estava em alvoroço, todos martelando a verdade inconfundível que se desenrolava na tela. Então, o inesperado, um grito cortou o ar. Parem! Larguem isso! Um homem forte avançou pela multidão, seu olhar era como um furacão. Vocês não sabem o que estão fazendo! A mulher se virou, surpreendida. Enquanto Volmar reconheceu aquele homem. Era Carlos, seu amigo de infância, com um semblante que refletia tanto raiva quanto preocupação. Sujaram as mãos de sangue! Lucas estava certo! Gritou Carlos, apontando para Volmar. As marés mudaram e um silêncio tenso tomou conta. A revelação da gravidade da situação era palpável. Todos olhavam para Volmar como se ele fosse um traidor. Clara, agora entre medo e determinação, segurou sua mão com mais força. Você precisa dizer a verdade, Volmar. Precisamos esclarecer tudo. A conexão entre eles estava mais forte que nunca, mas a desconfiança no ar era pesada. E então, como se o destino tivesse um humor negro, a mulher que identificou-se como irmã de Lucas virou-se para Volmar, um olhar penetrante em seu rosto. Você não entendia, não é? Você é parte de tudo isso. Não era apenas seu pai. Você também está enredado nesse jogo sujo. O choque da afirmação fez Volmar vacilar. O que ela estava dizendo? Ele olhou para Clara, que parecia estar lutando contra a dor que lhe atravessava os olhos. O vídeo rodava em loop, a tensão atingindo o auge. A verdade estava ali, exposta em um instante cruel. Volmar estava em uma encruzilhada, e antes que pudesse processar tudo, uma mão familiar ousou em seu ombro. Era seu pai. O que você está fazendo aqui? Por que você não parou isso? O olhar no rosto do velho era de desespero, mas também de controle. Te disse! E não tinha que se envolver. O mundo de Volmar estava desmoronando. Ele sentia como se estivesse sendo puxado em direções opostas. Eu não posso acreditar que você me envolveu nisso, ele gritou. E a multidão, que antes era apenas um fundo de vozes, agora se tornava um tribunal de juízos e condenações. Mas antes que qualquer um pudesse responder, e quando a tensão atingiu um ponto de ruptura, a tela do celular piscou e uma imagem surgiu. Era uma gravação de Volmar, uma conversa privada com Lucas. E o que estava por vir seria devastador. Onde você se escondeu, Volmar? Você precisa se decidir. Qual lado você vai escolher? A voz de Lucas ecoou e Volmar percebeu que a maré tinha mudado definitivamente. Ele estava prestes a descobrir qual era o preço de tudo isso. As sombras de uma realidade que ele não conhecia ainda
se moviam e dançavam. E a pergunta ecoava em sua mente: até onde você iria para proteger sua família? O mistério na tela pulsava, e a resposta poderia ser pior do que ele jamais imaginou. A tela do celular ainda iluminava o rosto de Wolmar, e a gravação de Lucas ecoava em sua mente. O corpo imóvel de Carlos no chão parecia se tornar uma metáfora de toda a sua vida até aquele momento. Agora parada e em choque. Ele se virou para seu pai, que havia aparecido como um fantasma, e sentiu a raiva borbulhar dentro dele. Olhe o que você fez, pai! Wolmar gritou, a voz tremendo com a fúria acumulada. Isso é tudo culpa sua! Você nunca se importou com quem foi machucado! A multidão estava em estado de frenesi, e Clara segurou forte a mão dele, seus olhos transbordando preocupação. Mas antes que a situação pudesse ficar ainda mais tensa, uma nova figura emergiu da multidão. Era uma mulher alta, de cabelo cacheado e olhar feroz. Com um gesto rápido, ela subiu em uma caixa de madeira, fazendo com que todos parassem para ouvido. Vocês acham que isso é só sobre Lucas? A verdade é muito mais sombria, ela gritou, e as pessoas começaram a murmurar, intrigadas. Quem é você? Alguém perguntou. Ela desceu da caixa e se aproximou de Wolmar. Me chame de Mariana, a irmã de Lucas. Desde que éramos crianças, sempre soube que algo estava errado na nossa família. Os olhos dela eram penetrantes, e Wolmar se lembrou da mulher que havia mencionado antes. E agora, de repente, tudo parecia muito mais complicado. Você não entende, ela prosseguiu. Não é só o Lucas, e nem seu pai. Nossa família está enredada em um jogo sujo que vai além de tudo que vocês conhecem. O que Lucas estava prestes a expor era apenas a ponta do iceberg. Cada palavra dela parecia um golpe a mais, e Wolmar sentiu seu coração acelerar. O que mais poderia haver? Então, Mariana continuou com um olhar que misturava dor e determinação. Vocês não conhecem a história completa. Lucas teve acesso a uma lista. Uma lista de pessoas que foram eliminadas por causa do que sabiam sobre seu pai. Você é um deles, Wolmar. Quando Lucas descobriu a verdadeira extensão dos crimes da sua família, o silêncio que se seguiu foi esmagador. Não pode ser, Wolmar balbuciou, sentindo o terreno sumir sob seus pés. Ele olhou para Clara, que agora parecia estar tão confusa quanto ele. O que você está dizendo? A expressão de Mariana endureceu. E Wolmar sabia que ela não estava brincando. A pressão crescia. O clima mudava rapidamente. E todo mundo ao redor começou a murmurar em choque. As palavras dela ecoaram em seu cérebro. Eliminações. Seu olhar percorreu a multidão, buscando apoio, mas viu apenas desprezo e desconfiança. O que mais a sua família poderia ter feito? A gravidade da situação apertava sua garganta. Mas então, enquanto a tensão estava no auge, um barulho surdo ressoou nas proximidades. Todos se viraram, e no meio da agitação, uma explosão eclodiu próximo à entrada da rua. O som foi ensurdecedor. As pessoas começaram a gritar, e a multidão se espalhou como folhas ao vento. Wolmar sentiu pânico subir por seu corpo, e ele puxou Clara em uma direção oposta ao caos. Vamos! Precisamos sair agora! Ele gritou, e enquanto corriam, o medo o seguia como uma sombra. Ele não sabia o que tinha acontecido,
Mas o que estava claro era que a situação foi feita para piorar. As torres de sua vida estavam desmoronando. E enquanto se afastavam do épico caos, ele se perguntava se existiria um lugar seguro. Enquanto corria, o pensamento começou a se formar em sua mente. E uma pergunta incessante não parava. Quem estava por trás daquela explosão? O que ou quem ele realmente conhecia? E como uma onda chocante, uma verdade esmagadora caiu sobre ele. Talvez a verdadeira luta não fosse apenas contra seu pai, mas contra todos que tinham construído seu mundo. Ainda ofegante, Wolmar finalmente parou em um beco, longe de olhares curiosos. O que você está escondendo de mim, Clara? Ele perguntou, baixa e com voz cheia de dor. Ao olhar para ela, viu uma expressão que misturava temor e algo mais. Hesitação? O que mais ela sabia? O que deveria ser um abrigo agora era um abismo de incertezas. Enquanto a tensão na rua aumentava, Wolmar se apercebeu de que a vida que tinha considerado segura havia se transformado em um campo minado. A única coisa que restava era descobrir quem realmente era ele e o preço de defender aquilo que lhe restava. E assim, à porta do desconhecido, um novo capítulo estava prestes a começar. Wolmar estava paralisado. A voz de Clara ecoava em sua mente, mas tudo parecia distante. O caos ao redor dele era palpável. Ele olhou novamente para o corpo de Lucas no chão, seu estômago se retorcendo. Ele não pode estar morto! O murmúrio da multidão crescia como uma onda, e o olhar de Clara o seguia, cheio de preocupação e determinação. Precisamos sair daqui, ela implorou, puxando-o para longe. Mas Wolmar estava preso a seus próprios pensamentos. Calma, ele sussurrou, tentando processar tudo isso. A mulher que se apresentou como irmã de Lucas estava lá, com um rosto marcado pela dor, mas também pela firmeza. O que você sabe sobre o que realmente está acontecendo? Ele perguntou, buscando respostas em meio ao tumulto. Ele ia expor algo sobre seu pai. Já estava reunindo provas. Ela insistia, os olhos brilhando com uma paixão quase desesperada. E agora ele queria te proteger, Wolmar. A revelação parecia impossivelmente pesada, como se uma pedra tivesse caído em seu peito. O que mais poderia haver? O que ele jamais soubera. No entanto, enquanto as perguntas fervilhavam em sua mente, uma nova explosão de barulho surgiu atrás deles. Wolmar virou a cabeça e viu um grupo de homens vestidos de terno, avançando pela multidão. O rosto deles carregava uma expressão de propósito. Parem todos vocês! Um dos homens gritou, e a multidão hesitou. A tensão ficou palpável, como um fio prestes a se romper. Ei, o que vocês estão fazendo? Gritou o espectador. Mas o homem de terno não se importou. Estamos aqui por ordem do Sr. Chaves. Wolmar sentiu um frio na espinha ao ouvir o nome. Seu pai! Wolmar, vamos! Clara o puxava, mas ele estava fixado na cena, observando enquanto mais homens chegavam, fazendo a multidão se espalhar em pânico. O que o velho tinha em mente? A irmã de Lucas, Mariana, deu um passo à frente. O que vocês querem? Ela gritou, enfrentando os intrusos. Lucas está morto! O que mais vocês podem querer? O sarcasmo na voz dela não era suficiente para esconder o medo. Um dos homens sorriu,
mas não era um sorriso acolhedor. Nós viemos buscar a mercadoria de nosso chefe e temos um pedido a fazer. Ele olhou fixamente para Volmar. Você é parte disso agora, garoto. Parte disso? Volmar sussurrou, as palavras parecendo impossíveis. E sentiu um nó na barriga. O que quer que acontecesse, ele poderia estar no centro disso. Sem aviso, uma das figuras se virou e atirou um envelope para o chão. Ele caiu aos pés de Volmar, como uma bomba. Vamos, abre, garoto! O homem gritou, e a pressão aumentou. Volmar hesitou por um instante, seu coração martelando no peito, até que finalmente se agachou e pegou o envelope. A multidão observava em silêncio tenso. Ele abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma foto. Uma imagem de um jovem com expressão séria, mas embaixo dela, o nome de alguém que Volmar conhecia. Renato, o construtor. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele é um amigo de... Família! Murmurou, as palavras escapando como um sussurro. A multidão se agitava, as pessoas cochichando. Como você sabe disso? Alguém perguntou no fundo. Clara olhou para ele, confusa, mas alguma coisa mudou em seus olhos. A irmã de Lucas se aproximou, indignada. Você está brincando! O que isso significa? Volmar ficou em silêncio, a cabeça girando. Renato? Ele sabia que o amigo fazia parte do esquema de seu pai. Mas o que isso significava sobre Lucas? Uma conexão se formava. Uma teia de mentiras que o cercava como um predador. Então, como se o universo decidisse desferir um golpe mais profundo, uma porta nos fundos da rua se abriu e outra figura conhecida surgiu. Mas dessa vez, o coração de Volmar parou. Era Renato. As expressões mudaram instantaneamente. Olhares de incredulidade cercaram a cena. Você! Volmar gritou, os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Renato levantou as mãos, já a boca aberta em defesa. Mas antes que pudesse explicar, um grito cortou o ar. Atirem! Pessoas começaram a correr em todas as direções. Volmar sentiu seu coração afundar. O que estava acontecendo? O que ele tinha que fazer? E naquela fração de segundo, ele percebeu que toda a sua vida estava amarrada a um labirinto de segredos intrincados que levavam a um lugar aterrador. Ele virou para Clara e, pela primeira vez, viu uma expressão de determinação misturada com algo mais... desconfiança? A dúvida pairava entre eles como uma névoa densa. Conseguiram se entender um ao outro? Ele precisava manter todos seguros, mas como? Clara, ele começou, mas foi interrompido por um novo grito que atravessou a confusão. Todos vocês estão envolvidos, e vocês vão pagar. As cores do mundo pareciam se desvanecer enquanto o caos continuava. Ele ficou ali, preso entre tudo o que sabia e tudo o que ainda estava por descobrir. Uma nova verdade estava prestes a surgir. Mas a pergunta que pairava na cabeça de Volmar, como um eco em um espaço vazio, era quem ele realmente era e o que estava se desenrolando ao seu redor. Volmar estava paralisado. A voz de Clara ecoava em sua mente, mas tudo parecia distante. O caos ao redor dele era palpável. Ele olhou novamente para o corpo de Lucas no chão, seu estômago se retorcendo. Ele não pode estar morto! O murmúrio da multidão crescia como uma onda, e o olhar de Clara o seguia,
cheio de preocupação e determinação. Precisamos sair daqui! Ela implorou, puxando-o para longe. Mas Volmar estava preso a seus próprios pensamentos. Calma, ele sussurrou, tentando processar tudo isso. A mulher que se apresentou como irmã de Lucas estava lá, com um rosto marcado pela dor, mas também pela firmeza. O que você sabe sobre o que realmente está acontecendo? Ele perguntou, buscando respostas em meio ao tumulto. Ele ia expor algo sobre seu pai. Já estava reunindo provas. Ela insistia, os olhos brilhando, com uma paixão, quase desesperada. E agora ele queria te proteger, Volmar. Uma sensação de desespero começou a tomá-lo. As palavras dela cortavam como uma faca. Mas não havia tempo para ponderar. Um homem vestido de terno avançou pela multidão, e seu olhar determinado fez o coração de Volmar disparar. Parem, todos vocês! O homem gritou. Medo se espalhou, e Clara puxou Volmar para trás. Ele estava paralisado, sentindo-se como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. O que mais estava prestes a acontecer? Volmar! Clara chamou, sua voz trêmula. Volmar, nós precisamos sair! Mas antes que ele pudesse responder, o homem se virou para ele. Garoto, você está no meio de um jogo que não entende. As palavras foram como um trovão. O homem, com uma expressão de raiva, se dirigiu à multidão. Ele está aqui e nós não temos tempo a perder. As pessoas começaram a murmurar, a confusão aumentando. Olhe para o rosto de Clara, que estava pálido e preocupado. O que estava acontecendo? O homem se aproximou e a tensão estava no auge. Então, tudo aconteceu em um instante. Uma explosão surda ecoou nas proximidades. O chão tremeu. Volmar sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A expressão em seu rosto agora era de uma necessidade desesperada. Você não entende? Eles estão atrás de você. Antes que Volmar pudesse responder, o homem empurrou-o para o lado e começou a correr em direção a uma entrada lateral. O som de sirenes começou a ecoar pela cidade e a sensação de urgência aumentou. Volmar! Clara gritou novamente. A voz dela estava cheia de pânico. Mas quando ele se virou, viu que a irmã de Lucas estava desaparecendo na multidão. Haviam vozes indistintas, mas ele não conseguia focar. Ele estava cercado por medo e incerteza. Desesperado, Volmar começou a correr, puxando Clara pela mão. Mas a cena ao seu redor estava desmoronando. Ele viu sombras se movendo, jogadores à espreita, e um abismo de segredos à sua volta. A explosão tinha mudado tudo, e uma nova realidade estava se fazendo formar. Foi então que um grito cortou a confusão. Cuidado! E antes que Volmar pudesse entender, algo atingiu seu lado. Ele olhou para a frente e viu Renato, seu amigo de infância, caindo ao chão com sangue escorrendo do lado de sua cabeça. Renato! Volmar gritou, o coração disparando. Ele se aproximou, mas Renato olhou para ele com olhos cheios de dor. Eles vieram atrás de mim. Por sua causa, as palavras foram como uma facada, ressoando com a verdade visceral. Mas antes que Volmar pudesse processar tudo, Renato soltou uma frase que estremeceria o chão sob seus pés. Seu pai, ele é o verdadeiro chefe do cartel. Lucas estava prestes a descobrir tudo e agora está morto por causa disso. Silêncio! A frase ecoava na mente de Volmar, cada palavra como um eco sem fim. O que Renato estava dizendo? Seu pai?
O homem que ele sempre admirou? A dor em seu coração começou a consumir sua racionalidade, e a ideia de que tudo o que conhecia podia ser uma mentira se tornou uma realidade assustadora. E assim, quando o caos ao seu redor se aproximava, Kolmar percebeu que ele não estava apenas lutando por verdade, mas também lutando por sua própria identidade. O que ele faria agora? Ele estava preso entre duas vidas, cada uma mais sombria que a outra. O passado o perseguia, e com isso a pergunta que ecoava em sua mente: quem ele realmente era? Volmar sentia o mundo desmoronar. As palavras de Renato ecoavam na sua mente, como um eco aterrador. Seu pai, ele é o verdadeiro chefe do cartel. Cada palavra cortava como uma faca e o pânico tomou conta. Ele observou o olhar preocupado de Clara, sua mão firme na dele. Isso não pode ser verdade, ele sussurrou, mas a incerteza estava estampada em seu rosto. A multidão, agora uma massa turbulenta, parecia prestes a explodir. A fumaça da explosão ainda pairava no ar, e os gritos de desespero se misturavam ao som da sirene que se aproximava. Volmar sentiu um frio na espinha, todo o caos ao seu redor se intensificando. Ele não sabia em quem confiar. Tudo o que amava estava em risco. Seus pensamentos estavam em pé de guerra. Eu preciso entender. O que mais meu pai fez? Ele olhou para Renato e viu a dor não apenas em seu rosto, mas na maneira como sua mão tremia. Está tudo acabado, correndo risco de vida. E por tua causa, os dois estão aqui. A voz de Renato se apagava e Volmar não conseguia suportar isso. Renato, não! Ele gritou, mas era tarde demais. O amigo estava em um estado crítico e cada segundo contava. Volmar se virou para Clara. Nós precisamos sair! Mas antes que pudessem se movimentar, uma nova onda de pânico começou a crescer na multidão. Uma voz ecoou e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Volmar puxou Clara com força, mas o medo paralisava. O caos ensurdecedor crescia ao redor deles. Ele viu figuras vestidas de preto surgirem, armas em punho, e uma sensação de desespero o envolveu. Não podemos ficar aqui! Clara chorou, puxando para uma direção qualquer. Ele não tinha certeza de onde estavam indo, mas eles precisavam escapar. A adrenalina corria forte em suas veias. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele sentiu a pressão do momento, e o desejo de proteger Clara era tudo o que lhe restava. Enquanto corriam, Volmar olhou para trás. A imagem de Renato caindo lentamente, se gravando em seu cérebro. Isso não pode acabar assim, ele pensou. Havia segredos envolvidos. E talvez, só talvez, ele fosse a chave para tudo. Ele começou a formular um plano, ainda que arriscado. Se seu pai estivesse realmente por trás dessa tragédia, precisava fazer algo a respeito. Vamos nos esconder, ele disse, puxando Clara para um beco lateral. As sombras eram profundas e o silêncio repentino parecia quase um alívio. Mas a tensão permanecia, e os gritos da multidão ecoavam nas paredes. Volmar, o que está acontecendo? Clara perguntou, a voz trêmula. Volmar respirou fundo, tentando encontrar coragem. Não sei, mas meu pai, ele está por trás disso tudo. Preciso confrontá-lo. Isso acabou. Clara olhou diretamente em seus olhos. E se ele for perigoso, o que vai acontecer com a gente? A incerteza em sua voz fez o coração de Volmar se apertar. Ele não tinha todas as respostas,
mas sabia que não poderia se omitir. Então, vamos descobri-lo juntos, ele disse, segurando a mão dela com firmeza, um gesto que misturava coragem e fragilidade. Vamos, precisamos encontrar o que Renato sabia, insistiu, com um último olhar para o beco. Ele saíra à procura de respostas. Os sentimentos lutavam dentro de Wolmar. Medo, determinação e uma esperança desesperada de que ainda havia uma chance. Uma última oportunidade de romper as correntes que o prendiam àquela vida de mentiras. E, assim, com o coração acelerado pela adrenalina, eles fizeram seu caminho. O futuro era incerto, cercado por sombras, mas a verdade precisava ser revelada. O que esperava por eles? A pergunta pairava no ar, enquanto se afastavam do caos, determinados a enfrentar os fantasmas do passado. Não se esqueça, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.